pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a esse nosso encontro. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional do Sapiência, e hoje tenho o prazer de receber aqui para conversar comigo também um outro professor do nosso curso, professor de História Mundial, Felipe Figueiredo, que é historiador, que é conhecido de vocês também como um dos maiores podcasters, eu diria, desse nosso país. Então é um prazer, é uma alegria contar com todos vocês que separaram um tempinho para nos acompanhar nesse dia de hoje, para refletirmos juntos um pouco sobre o significado da eleição brasileira desse último domingo e também, claro, para projetar, refletir, problematizar, conjecturar um pouco sobre o que vem pela frente em matéria de política internacional, de inserção do Brasil no mundo. Eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aí. Estou vendo pelos comentários um monte de gente dando boa noite. Tem gente ali também dizendo que o Felipe é demais, isso é verdade. Olha só, pessoal, boa noite para vocês também. Boa tarde para mim aqui. Eu falo da Califórnia, dos Estados Unidos. Estava contando para o Felipe mais cedo que estou aqui prestes a ver iniciar um jogo de futebol americano do outro lado da rua, de onde eu moro. Felipe acho que fala com a gente de São Paulo, ele já vai logo também se manifestar. Então, boa tarde para quem está no Brasil, aqui da Califórnia, né, para vocês, boa noite, muito obrigada pela audiência de vocês. Queria fazer alguns lembretes rápidos antes de convidar o Felipe para se juntar a essa conversa. Queria lembrar a todos que nós estamos monitorando aqui o nosso chat no YouTube, então fiquem absolutamente à vontade para mandar perguntas, comentários. A gente vai ter um papo hoje bastante informal, um papo desses que a gente tem com os amigos, né, principalmente no calor das emoções, como é o caso aqui de uma eleição tão recente, e a gente vai ser muito feliz de poder compartilhar e discutir com vocês aquilo que vocês quiserem saber. Então, primeiro convite é para vocês deixarem ali no chat aquilo que vocês desejam que a gente responda. Além disso, eu queria também já fazer um lembrete, dizer que se você não conhece o Sapiência é um dos cursos mais tradicionais do Brasil no que se refere à preparação de pessoas para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o tão mencionado CACD. Se você tem intenção de ser diplomata, certamente você vai conhecer o Sapiência em algum momento. O Sapiência tem vários cursos, vários programas de acompanhamento para quem está se preparando, e aproveitando que hoje é dia 1º de novembro, me contaram que também vai ter início uma campanha de Black Friday, né, de vários produtos aí, cursos que o SAP oferece, né, o SAP que já aprovou um montão de gente durante essa jornada, que se tornaram diplomatas de carreira. Então, vou deixando o convite para que vocês façam perguntas sempre que vocês quiserem e, ao mesmo tempo, que vocês depois pesquisem sobre os cursos, caso vocês tenham interesse, aproveitando que eles estarão com preço facilitado. Feito aqui, né, o momento recados paroquiais, eu vou dar as boas-vindas de novo ao Felipe, agradecer pela presença dele aqui nessa noite. E, Felipe, vou deixar você também cumprimentar nossa audiência, contar um pouco das tuas expectativas para esse papo. Tem um monte de gente ali dizendo que faltou falar que você é palmeirense. Eu não sabia dessa informação, mas devo te dizer que já gostei de saber que isso é um critério. Boa noite para você. Oi, Fernanda, boa noite para todos que nos assistem. Boa noite para o nosso querido Anderson, que está no suporte técnico do Sapiência. Agradeço todos os seus exagerados elogios. Para quem não sabe, a Fernanda também tem um projeto de ensino público, um projeto de divulgação científica em relações internacionais, de divulgação de conhecimento em relações internacionais, que é o Em Dupla com Consulta, né, que ela faz com o Lucas. Inclusive, acho que a gente não se vê presencialmente, né, desde antes da pandemia, e uma das ocasiões foi justamente um evento que você organizou, né, na FAAP, que tinha ligação com a Dupla com Consulta. Então, para quem é de RI, para quem acompanha política internacional, acompanhe também o Em Dupla com Consulta. E sim, sou palmeirense, está proibido comemorar qualquer coisa antes, tá? Sujeito a paulada. E estou aqui à disposição de você. Assim, quem vai guiar o papo vai ser você. Eu estou aqui para responder o que eu puder responder
e o que você desejar perguntar. Então, a gente vai conversar aí sobre as expectativas, especialmente, acho que mais de curto prazo, né, em relação a como pode ser a política externa brasileira nesse início de governo Lula. Eu digo de curto prazo porque, claro, algumas questões de longo prazo, né, podem surgir, até lá os fatos mudam, já diria Tony Judt. Né? Então, mas acho que no curto prazo tem algumas coisas, alguns pontos que a gente já pode levantar. Excelente, Felipe. Eu vou começar do início, né? E vou tentar estruturar essa nossa conversa em torno aí de, digamos, 3 momentos. Primeiro, queria repercutir um pouco contigo essas reações internacionais ao resultado das eleições no Brasil. Então, como que você tem visto isso? Também vou dar alguns inputs aqui sobre o que eu penso. Depois, a gente vai efetivamente, né, para a discussão do que vem pela frente no novo governo, o que esperar de um terceiro mandato, né, do presidente Lula, em termos de política externa, quais são, então, as expectativas. E aí, depois, por fim, na terceira frente, a gente delineia, como você acabou de falar, quais devem ser as prioridades de curto prazo, os próximos passos que estão aí se avizinhando no horizonte. Então, para quem está nos assistindo, é mais ou menos esse o roteiro que a gente vai muito informalmente cumprir, lembrando que vocês podem deixar questões sempre que vocês quiserem. Eu estou acompanhando aqui o chat. Eu queria começar, Felipe, justamente sobre essa questão da repercussão, né? Eu mesma escrevi um texto às vésperas da eleição, no sábado, dizendo que havia uma grande expectativa internacional relacionada à possibilidade de, caso o presidente brasileiro perdesse a reeleição, o Jair Bolsonaro, ele não reconheceria muito possivelmente esses resultados, contestaria os resultados e poderia instaurar uma espécie de protocolo Trump à brasileira, né, a moda da casa. Muita gente no exterior tinha já discutido essa questão e a gente, desde o resultado eleitoral, se viu nessa circunstância da incerteza, quer dizer, os resultados foram muito claros, houve a manifestação da vitória do opositor, do Lula, mas o silêncio do presidente, que acabou sendo quebrado apenas hoje, deixava dúvidas, né, sobre como seria esse processo de transição. Ao mesmo tempo em que isso acontecia domesticamente, do ponto de vista internacional, nós já sabíamos também, antecipadamente, que a comunidade internacional, atenta a essa possibilidade, tinha como interesse manifestar o mais rápido possível o reconhecimento do resultado das urnas para evitar justamente estimular essas narrativas de fraude eleitoral no estilo do que aconteceu com os Estados Unidos. Não à toa foi exatamente o que nós vimos acontecer, né? A gente não para de contabilizar desde domingo quantas manifestações já foram feitas internacionalmente. Eu, até onde acompanhei, já vi que passaram de 100, destacando não só todos os líderes regionais na América Latina, mas também os líderes das grandes potências, como é o caso do presidente Biden aqui dos Estados Unidos, o presidente Xi da China, lideranças europeias no Reino Unido, na França, na Alemanha, e até mesmo figuras que estão em franca oposição no cenário internacional, como é o caso do Zelensky e do Putin, né? Todo mundo reconhecendo a vitória do Lula e dizendo que se vê preparado para dialogar com ele. Eu queria até destacar que no caso do Biden foi bem curioso, porque ele foi dos primeiros a se manifestar. Ele se manifestou, se não me engano, com 38 minutos do resultado eleitoral divulgado. Foi uma das repercussões mais rápidas que a gente já viu na história recente, em contrapartida ao que o próprio Bolsonaro fez quando o Biden foi eleito nos Estados Unidos. O Biden tinha sido já declarado presidente e o Bolsonaro demorou quase 40 dias, foi um dos últimos líderes do mundo a reconhecer a derrota do, na época, aliado Trump. Então, eu estou fazendo essa introdução para situar a nossa audiência sobre as expectativas, as apreensões, as possibilidades de mimetização do que a gente vinha assistindo em outros países, supressão eleitoral, preocupação com não reconhecimento de resultados, e, ao mesmo tempo, a repercussão do que a comunidade internacional tem feito, né, que tem manifestado desde então. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, quais são as tuas leituras desse duplo movimento? De um lado, a preocupação com os caminhos, né,
dessas democracias que muitas vezes estão fragilizadas, ao mesmo tempo em que parece que há uma certa euforia da comunidade internacional por uma transição de poder no Brasil? Olha, Fer, primeiro, sobre a questão, né, que você lembrou muito bem, né, existe uma conexão muito clara entre o Bolsonaro e o Donald Trump. Essa conexão não é apenas uma, né, colocar em rótulos, não, vamos colocar o Trump e o Bolsonaro ali num rótulo porque eles são parecidos. Não, é uma conexão que foi durante muito tempo mantida, incentivada pelo próprio Bolsonaro. Né? Não esquecer, assim, Bolsonaro encontrou o Trump nos corredores da Assembleia da sede da ONU em Nova York e falou I love you, sabe? O Bolsonaro, em alguns momentos, você também lembrou o comportamento dele em relação à eleição do Biden, ele teve ali um comportamento de vassalagem, né, em relação ao Trump. Ele foi o último líder internacional a dar parabéns para o Biden pela eleição e depois repetiu o discurso de fraude, né, coisa que ninguém fez no mundo. Então, quando o mundo olha para o comportamento do Donald Trump e dos seus apoiadores mais extremistas, ele obviamente vai projetar isso no Bolsonaro, porque foi uma relação criada, incentivada, emulada, e existem outros laços mais concretos, como, por exemplo, entre Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon. Então, sim, claro, o mundo olhou para o Brasil e falou, olha, a gente tem que impedir que aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos talvez a questão ali fosse um pouco mais parruda, né? Os Estados Unidos, embora tenha muitos momentos de sua história que os Estados Unidos não possa se dizer essa democracia perfeita que eles acham que são, né? No mínimo até 1964, os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, nunca teve um golpe militar de fato, um golpe de Estado de fato. Né? Você é uma estudiosa de história dos Estados Unidos, da história da política externa dos Estados Unidos, você sabe disso melhor do que eu. Né? Eu não estou querendo ensinar o padre a rezar a missa, estou falando com o nosso espectador. Então, eu primeiro vejo essa preocupação que você mencionou. Segundo, eu acho também interessante mencionar que essa reação quase concertada da comunidade internacional em reconhecer logo os resultados da eleição brasileira também são consequência daquela pataquada que o Bolsonaro fez em julho, de reunir cerca de 40 diplomatas estrangeiros, que a imprensa muitas vezes repetiu acriticamente, né? 40 diplomatas, 40 embaixadores. Não eram todos embaixadores. Nesse sentido, queria mandar um abraço, não só porque ele é meu amigo, porque ele é um cara extremamente competente, o André Schauders, que na época estava no Estadão, que foi o cara que foi correr atrás da lista de quem estava lá, né? Junto com outros repórteres, claro. Então, assim, ele fez aquela pataquada para colocar a comunidade internacional contra o sistema eleitoral brasileiro. E, obviamente, que nesse sentido, não é nem em relações internacionais isso é lei da física. Né? Uma ação gera uma reação. Então, os países, vendo-se no risco ali, na possibilidade de serem vistos como omissos ou coniventes com esse discurso, se pronunciaram logo. E terceiro, novamente, eu estou colocando aqui o Bolsonaro como agente disso tudo, para também evitar até mesmo o discurso de que foi uma grande conspiração globalista contra o mito, contra o establishment. Né? O isolamento que o próprio Bolsonaro cavou para si. Tá? E tem gente que fica brava, tem gente que dá chilique, mas assim, o Bolsonaro ele não realizou nenhuma visita bilateral a nenhuma grande economia europeia em 4 anos de governo. Tá? O critério dele com das relações com a Europa foram basicamente critérios ideológicos. Então, nós tivemos conversas com o Salvini, na Itália apenas, que durante um breve período ali esteve no governo italiano. Tivemos muitas conversas com o Orbán, onde o Ernesto Araújo foi 2 vezes, onde o Eduardo Bolsonaro esteve. Essa visita, inclusive, até rendeu ali um pequeno fruto para o Brasil, com a venda de aviões da Embraer. Tivemos muitos afagos com a Polônia. Agora, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, esses países todos ficaram de lado. E lembrando que Países Baixos, por exemplo, durante todo o governo Bolsonaro, foi governado pela direita também, uma direita conservadora. A Alemanha, a Merkel era da direita conservadora alemã também. Então, assim, tanto que talvez antes que o Biden mesmo, o primeiro líder a se pronunciar, e estava maravilhado em falar com o Lula ao telefone, foi o Emmanuel Macron. E assim,
daqui a alguns anos, quando você, o Casarões, talvez até mesmo eu, né, vamos escrever a história da política externa brasileira nesse período, né, qual é o marco, qual é o signo das relações exteriores entre Brasil e França nesse período? A maior fronteira terrestre da França, né? É o Paulo Guedes chamando a primeira-dama francesa de feia. Então, assim, toda essa concertação internacional e todo o rápido reconhecimento dos resultados é também fruto das ações completamente desvairadas adotada pelo executivo brasileiro nos últimos anos. Esse isolamento internacional, essa tentativa de colocar a comunidade internacional contra o próprio sistema eleitoral brasileiro e, finalmente, a ânsia, o desejo de se colocar como um cara tão próximo do Donald Trump, tão próximo, e aí quando as coisas se desenrolaram dessa maneira que a gente viu nos Estados Unidos, todo mundo falou, tá bom, olha só, o Bolsonaro, ele é o maior fã do Trump do mundo, então o que garante que ele não vai tentar a mesma coisa? Então vamos nos movimentar rápido. É isso aí, inclusive o pessoal que está mais atento às campanhas, né, que estava acompanhando a campanha bem de perto, deve ter visto o Donald Trump aparecendo algumas vezes na campanha do presidente Bolsonaro. Ele gravou vídeos tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, aliás. Num jatinho que estava decolando, assim, parece, ó, grava logo porque a gente tem que aproveitar o Wi-Fi. Exato, ele gravou vídeos, enfim, fazendo um discurso animado, empenhado em apoiar o presidente brasileiro, e a gente sabe que existem muitos estudos já hoje sendo desenvolvidos para entender um pouco dessa rede transnacional que foi sendo formada entre as várias forças, frentes, né, da direita radical mundo afora. Tem gente trabalhando, estudando isso muito a sério, e acho que vale essa reflexão, né? A gente ouviu muito nas eleições de 2018 que o perfil dos ministros do novo governo na época ia ser técnico, que o foco ia estar em pragmatismo total, que era preciso combater uma agenda exterior de ideologia, que era para ser pragmático, né? E não foi exatamente o que a gente viu, né? O Felipe citou agora alguns exemplos do quanto faltou de pragmatismo. Mesmo com os Estados Unidos, né, Felipe, que a gente sabe que é um parceiro importante para o Brasil, a gente também sabe que as relações costumam ser estáveis, amigáveis, muito empenhadas, sobretudo pelos interesses pró-business, elas ficaram um pouco afetadas depois que a relação foi muito mais de governo do que de Estado, né? Porque na medida em que o Trump deixou o poder, perdeu as eleições de 2020, ficou esquisito para o governo brasileiro manter diálogo com a oposição americana por aqui. Então, é claro que os interesses objetivos eles foram mantidos, mas não tem muito clima, né? Não tem muito clima, e é por isso que o Biden fala tão rapidamente e diz que está ansioso por trabalhar com o novo governo. E aí, fazendo essa ponte entre como reagiu a comunidade internacional, os efeitos desses 4 anos de um certo isolamento do Brasil, é que muita gente tem projetado o que virá a ser a política externa do terceiro Lula, né, do Lula 3, que vai ser o novo mandato dele. Bom lembrar, para quem não acompanhou, que o Lula é o primeiro presidente desde a redemocratização que vai retornar ao poder para um terceiro mandato. O Bolsonaro é o primeiro que perde uma reeleição também do ponto de vista histórico, então isso é bastante importante, e que 2023, em vários sentidos, é bem diferente de 2003, que é quando o Lula assumiu pela primeira vez. E eu tenho sempre enfatizado, Felipe, essa dimensão, né, de que 20 anos depois o Brasil mudou muito, porque isso me parece que vai ser central, vai ser chave para entender o comportamento doméstico do presidente Lula ao longo desses próximos 4 anos e também, claro, as preferências internacionais do novo governo. Quando a gente fala em um país muito diferente entre 2003 e 2023, entre Lula 1 e Lula 3, a gente tem que levar em conta que hoje o Brasil é um país mais polarizado, a gente tem que levar em conta que é um país que se revelou mais conservador, a gente não tem em 2023 o boom de commodities que a gente tinha lá em 2003 e que ajudaram em grande medida a economia brasileira. A gente tem hoje o tripé macroeconômico de estabilidade do Plano Real também muito mais afetado do que já esteve anteriormente. Do ponto de vista econômico, tem algumas dificuldades importantes que a gente não pode esquecer, inclusive
a questão fiscal. A gente sabe que para tentar se reeleger, o governo atual gastou mais do que podia, o orçamento do ano que vem já vem comprometido para caramba, então a margem, né, para gastar em todos os sentidos vai ser muito limitada, vai afetar a capacidade do governo, e o cenário internacional, que para nós em geral é o mais caro, que a gente mais gosta de falar, ele também não é dos mais favoráveis. A gente tem pandemia, a gente tem inflação nos países desenvolvidos que ainda estão gerando repercussão e pressões no mundo todo, a gente tem efeitos ligados à guerra da Ucrânia, a gente tem um monte de coisa acontecendo tudo junto e misturado, coisas que afetam a capacidade de crescimento do Brasil e que vão, de alguma forma, entrincheirar o novo governo. Falando em trincheirar, não dá para esquecer que, apesar do executivo agora sofrer essa transição, né, do bolsonarismo para um governo Lula, a gente tem um dos congressos mais conservadores da nossa história. O bolsonarismo saiu forte das eleições, elegeu vários governadores, elegeu senadores, deputados, vários deles que eram ex-ministros, né? A gente tem um aparelhamento de parte das estruturas, de um lado, do outro lado, um desgaste de outras estruturas, como é o caso do Itamaraty, inclusive, que passou esses últimos 4 anos um pouco desorientado, para dizer o mínimo, né, com tanta centralização de poder em torno do executivo. Então, o cenário que se desenha 20 anos depois de 2003, lá do primeiro mandato, é um cenário bem diferente, né? E eu não estou nem colocando aqui na conta o comportamento da direita radical em redes sociais, não estou colocando na conta o peso, né, do fator religioso, não estou nem entrando nessa discussão. O mundo mudou, o Brasil mudou, tem um monte de coisa mais complicada. O Lula fez um discurso de reconhecimento da vitória bastante sensível e muito preocupado em falar para o centro. Essa foi a minha sensação. E isso também significa reconhecer que ele vai ter certas limitações. Daria para a gente desenvolver uma série de discussões sobre assuntos domésticos, mas eu vou tentar me cercar mais no internacional, que é o nosso objeto aqui. O Lula disse nesse discurso que o mundo sentia falta do Brasil, disse que ele trabalharia para restaurar a credibilidade internacional do país, colocar de volta o Brasil na esteira das grandes negociações. Ele disse que ia dar muita atenção à pauta ambiental, e é interessante observar que quase todos os grandes líderes do mundo desenvolvido, ao parabenizarem o Lula, sempre citam a questão da democracia e do meio ambiente. É um tema que está muito presente tanto no próprio discurso brasileiro quanto no discurso internacional. O Lula falou muito do multilateralismo, falou muito da integração regional, esteve sempre cercado dos seus assessores, que a gente conhece bem, como é o caso do ex-chanceler Celso Amorim, né, que esteve lá, inclusive, logo atrás do Lula no discurso que eu estou me referindo, e por aí vai. Qual o meu ponto aqui, né? Eu estou traçando aqui esse cenário para dizer que a gente tem, de um lado, uma série de variáveis que transformam a experiência Lula terceiro governo em uma experiência desafiadora. Do outro lado, um Lula ainda muito ambicioso em relação à política internacional. Alguns dizem que para casar esses dois mundos é preciso que o Lula use o internacional muito mais como simbólico do que qualquer outra coisa, já que domesticamente ele vai enfrentar dificuldades. Outros dizem que ele só vai conseguir efetivamente fazer alguma coisa em política externa se ele ceder a algumas pressões ideológicas e for realmente um presidente que fala para a maioria, inclusive a maioria conservadora. Eu queria te ouvir em relação a essas análises que têm pipocado muito intensamente nesses últimos dias. Qual é a tua visão e como você imagina que vai se dar o Lula 3 à luz dessas dificuldades e comparações com os mandatos anteriores? Olha, vamos lá, Fê. Primeiro, se você me permite, eu queria rapidamente falar de uma questão colocada no chat. Agora o chat ele acabou se desdobrando, não vi mais quem fez a pergunta, se a pandemia não teria atrapalhado, né, a presença internacional do Bolsonaro. É claro que a pandemia afetou, a pandemia atrapalha.
Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro fez 7 visitas aos Estados Unidos, fez 2 tours pelo Golfo Pérsico, e ele só foi visitar, por exemplo, o Reino Unido por conta do falecimento da Rainha Elizabeth II. Não pisou na França, não pisou na Alemanha, não pisou nos Países Baixos, não pisou em Portugal, nem no contexto dos 200 anos de independência do Brasil, fez desfeita com o presidente português. Então, sim, a pandemia atrapalhou a agenda, pode ter atrapalhado a agenda internacional do Bolsonaro, sim, mas mais do que isso, houve ali uma clara, uma clara preferência e uma agenda, como você destacou muito bem, de governo, não de Estado. Né? Ele foi inaugurar vice-consulado em Orlando e fazer motociata, vice-consulado e fazer motociata, em vez de se encontrar, por exemplo, com os líderes de algumas das principais economias do mundo. Tá? Então, sim, a pandemia atrapalhou, mas a única visita realmente produtiva, positiva, de bilateral, né, de todo o governo Bolsonaro, foi a Índia. Tá? E que ainda tem o caráter ideológico de aproximação com o Modi. Né? Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, né, sobre essa questão da inserção internacional do Lula e esse início de governo, você colocou, né, ambições do Lula e tal, eu acho que a gente vai ter certamente uma inserção internacional muito forte do Brasil nesse primeiro ano. Primeiro, para marcar um contraste com o que veio antes, que foi justamente o finzinho da sua pergunta, né? Para marcar o contraste com o que veio antes, né? Porque o Bolsonaro, né, teve essa agenda ideológica, o Temer teve uma agenda muito mais reduzida no cenário internacional, até porque por todas as questões envolvendo impeachment brasileiro. A própria Dilma, especialmente no seu segundo governo, vamos lembrar disso, a própria Dilma também não era uma presença muito grande em eventos internacionais, ela cancelou uma visita ao Extremo Oriente, onde ela passaria por Japão, Vietnã, na véspera, inclusive, pouco antes, por conta ali da crise política. Salvo engano, foi quando nós tivemos o senador preso, né? Agora a memória me trai um pouco. Então, assim, o Lula, ele primeiro vai querer fazer esse contraste. Segundo, nós estamos em um cenário mundial de pós-pandemia, de guerra na Ucrânia, de instabilidade em algumas regiões do globo, como, por exemplo, na África subsaariana, né, na região do Sahel. Temos um cenário, né, do crescente o chamado decoupling entre China e Estados Unidos. Então, nós temos agora muitos projetos de infraestrutura, muitos governos colocando dinheiro. Então, é Estados Unidos com o projeto de construir chip, União Europeia com o projeto de construção de chip, Índia anunciou anteontem que vai investir muito dinheiro na produção doméstica de semicondutores. Provavelmente teremos algumas fábricas, a parte da cadeia produtiva tendo que se readaptar. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Porque vai ser um cenário economicamente muito desafiador, mas que também vai representar boas oportunidades. Então, a presença internacional do Brasil também vai significar a possibilidade de maiores investimentos no Brasil, também vai trazer possibilidade de, eventualmente, parte dessa mudança na cadeia produtiva global beneficiar o Brasil. Quem fala isso não é o Felipe Figueiredo, quem falou isso é um cara que tem um conhecimento muito grande de governo, mais do que você, chamado Henrique Meirelles. Tá? Se tem uma pessoa bem informada sobre o que acontece na economia brasileira, esse cara é o Henrique Meirelles. Isso aqui não é um julgamento, não estou dizendo se eu gosto ou não dele, eu estou atestando a importância dele. Tá? Então, assim, a gente pode esperar uma presença internacional do Brasil muito grande. Tá? E vamos lembrar outra coisa também, que o Lula é uma figura que tem um prestígio internacional também muito grande. Né? Então, esse governo Lula 3 deve começar, do ponto de vista internacional, um pouco até mesmo, eu diria, eufórico. Tá? Vai ter muita liderança querendo bater um papo com o Lula, vai ter muita empresa querendo ver como é que vai ser o Brasil do Lula. Teremos agora também a questão ambiental muito importante, e aqui quando a gente fala em questão ambiental, é importante, nessa live vai ficar no YouTube para sempre,
né? Então, a gente não está falando só de um discurso caricato de, sei lá, salvar as árvores. Não, a gente está falando, por exemplo, da economia sustentável, de explorar a floresta em pé, né, de você trazer a cadeia produtiva tecnológica junto com a riqueza natural, a biodiversidade brasileira, e aquela coisa, né? Você derrubar uma árvore e fazer pasto, qualquer um faz, amigo. Ter a biodiversidade brasileira que nós temos, só o Brasil tem. Tá? Para não dizer só o Brasil tem, Peru e Colômbia tem um pouquinho também, a Venezuela também tem um pouquinho. Né? Então, uma notícia que gira muito disso que a gente está conversando, né? O Lula foi convidado à COP27, que vai ser no Egito daqui a algumas semanas, muito provavelmente será representado pela Marina Silva. Ou seja, nem é o governo brasileiro, já foi convidado para a mais importante conferência do clima, porque vão querer ouvir a Marina Silva, não vão querer ouvir quem o governo Bolsonaro mandar, não vão querer ouvir quem o Carlos França mandar. Tá? A verdade é essa, é uma verdade que, né, é até triste, pensando como brasileiro. Né? Então, eu acho que a palavra para esses primeiros 6 meses, 1 ano, de governo Lula no cenário internacional vai ser de euforia. E lembrando que euforia não é necessariamente algo bom. Pode também trazer decepções, pode trazer uma competição acirrada que leve a dissabores, podem ter grandes expectativas que sejam né, decepcionantes. Então, já vi muita gente achando que nós teremos, por exemplo, alguma grande mudança em relação à guerra na Ucrânia. Não, não teremos. Tá? Né, o Brasil tem que equilibrar ali os seus interesses econômicos, né? Você está balançando a cabeça, acho que concordando comigo. Né? Teremos que equilibrar ali os interesses econômicos com os interesses políticos, com a defesa do multilateralismo. Né? O Lula falou que ele resolve a guerra ali na mesa de bar com o Zelensky, o Putin, tal, mas isso era obviamente uma bravata eleitoral. Então, a palavra que eu usaria para definir esse próximo tempo é de euforia. Só que de muito espaço para mudança e mudanças positivas, tanto pelo contexto internacional, quanto pelo contexto do governo brasileiro, e quanto, óbvio, novamente, vou ter que bater nessa tecla, pelo contraste com o que existia antes. Né? Quando você sai do 0, o 1 já é um avanço. Você não precisa até o 100. O 1 já é um avanço quando você sai do 0. Né? Outro dia eu vi, por exemplo, muita gente comentando uma notícia que, segundo a OCDE, o Brasil foi o 4º país que mais recebeu investimento direto nesse ano. Né? Só que se você abrir a notícia, você vai ver, primeiro, uma disparidade de números enorme. Segundo, você vai ver que o Brasil atingiu o ápice de investimentos diretos estrangeiros desde 2011, de lá para cá o número tem caído, e principalmente que é muito dinheiro transitando de matrizes para filiais, né? Ou seja, não são grandes projetos, grandes investimentos. Isso é uma coisa que hoje, nesse cenário pós-pandemia, nesse cenário de decoupling, quem vai fazer principalmente são os atores estatais. E para isso você precisa ter um governo presente internacionalmente, que é o que nós não tínhamos até o momento. E para não parecer que eu estou apenas batendo no Bolsonaro, eu também posso bater no Paulo Guedes, né? Um cara que, em uma semana, disse que não precisava da França, porque a China hoje era muito mais importante, e na semana seguinte disse que não queria chinesada por aqui. Né? Então, enfim, como eu disse, do 0 para o 1 já é um avanço, você não precisa nem ir até o 100. Olha, eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto, eu vi que tem bastante gente ali no chat perguntando de BRICS, de África, a gente vai falar um pouco sobre os parceiros prioritários do Brasil já, mas eu trouxe aqui para compartilhar com o nosso público um resuminho do material que foi divulgado ainda no contexto da campanha. O governo, a campanha do Lula, né, divulgou uma espécie de plano de governo provisório, de intenções, uma carta de intenções, e aí a gente foi lá fazer o trabalho de identificar o que tinha de política externa, né? Isso pode ajudar a dar o tom do que vem pela frente. E o que o Felipe descreve é bastante compatível com o que o documento também apresentou, né? O material que eu estou citando aqui basicamente diz o seguinte, pessoal: enfatiza a importância de fortalecer a soberania brasileira, fala numa expressão que, para a gente que gosta de política externa, Felipe, é bem conhecida, né? Aquela famosa política externa altiva e ativa, que foram as expressões
que o ex-chanceler, ainda na época em exercício, Celso Amorim, utilizou para descrever a política externa do Lula durante os seus primeiros mandatos. Então, esse documento agora, no contexto de 2022, retoma essa ideia e, claro, ao fazer isso, demonstra quanto o Brasil está interessado em se reintegrar a esse contexto de liderança global, né? Quando a gente acompanha esse documento ainda, nele, a candidatura do Lula dizia que estava disposta, e olha só que agora vem um ponto importante, a dialogar com todos os países, mas mantendo sempre claro que o Brasil não irá se submeter aos interesses de terceiros, que o Brasil, portanto, vai manifestar sempre a sua posição, garantindo a sua própria autonomia, que é uma palavra bastante cara para a política externa também, e que vai novamente se dedicar ao fortalecimento das relações Sul-Sul, com foco na América Latina e na África, além de parcerias no campo da integração regional e das organizações multilaterais, e aí vem algumas citadas especificamente, nominalmente: Mercosul, Unasul, CELAC, as três no contexto, então, regional, lembrando que a Unasul foi descontinuada quando houve uma guinada direita na América Latina, substituída pelo, então, fundado ProSul, aparentemente ela vai ser revisitada aqui. Mercosul também bastante avariado nos últimos anos, vai ter que ser rediscutido. CELAC, outra iniciativa importante, incluindo a integração de infraestrutura e tudo mais. E cita, além dessas três, os BRICS também especificamente mencionados. Eu estou falando isso não só porque, de alguma forma, resgata o que foi parte da tradição do Lula nas gestões anteriores, mas também porque sublinha esse aspecto da autonomia e esse aspecto de uma política externa que se preocupa em diversificação de parceiros. Ou seja, assim como aconteceu nos governos anteriores do PT, principalmente nos 2 governos do Lula, a ideia é manter a relação amistosa com o norte global, então os Estados Unidos, a Europa, os países que a gente já conhece, né, desse mundo desenvolvido, mas sem abandonar a vocação do Brasil para ser uma liderança do sul global. E nesse momento é que eu acho, particularmente, viu, Felipe, que podem aparecer algumas agendas divergentes e algumas tensões, principalmente entre o Brasil e as lideranças do Western Hemisphere, para dizer aí o mínimo, né, os Estados Unidos incluídos. Por quê? Porque em alguns momentos o Brasil vai ter posições, por uma razão muito pragmática, divergentes desses países do norte global, sobretudo no que diz respeito à Rússia e à China. Tenho a impressão que essa vocação universalista da política externa brasileira, esse interesse em fortalecer o mundo em desenvolvimento, pode criar eventuais rusgas, dificuldades de compreensão em relação aos interesses do norte global. E aí, por isso, eu estava concordando com o que você falou sobre a Ucrânia, né? Não é porque muda o governo que muda a posição em relação à Ucrânia. Talvez os motivos que levem a essa posição sejam diferentes, não são os mesmos motivos. Mas, ainda assim, lá na ponta, a decisão concreta talvez não saia tão diferente assim. Quando as pessoas têm me perguntado em relação a esses parceiros importantes, né, em relação aos Estados Unidos, à China, em relação ao Mercosul, por exemplo, eu tenho ainda sido bastante cautelosa, porque eu acho que tudo vai depender da composição do governo e vai depender também das margens que o Lula vai ter para imprimir, de fato, um caráter mais ideológico, com muitas aspas, versus um caráter mais pragmático. Do ponto de vista dos Estados Unidos, que é o que eu acompanho mais de perto pela minha agenda de pesquisa, eu tenho entendido que, a princípio, vai haver uma manutenção, né, de relações amigáveis, com foco num pragmatismo que é, antes de tudo, econômico, e que há, sim, muito espaço para o diálogo, principalmente no que diz respeito a questões de comércio, de investimento
e também relacionadas ao meio ambiente, né? A gente viu que não à toa o Biden falou sobre isso, e vários outros países, como você citou, têm se manifestado sobre essa agenda. Você citou o convite para a COP, a gente poderia citar também a Noruega já anunciando a retomada de investimentos no Fundo Amazônico, e tantos outros países falando sobre isso. Então, voltando ao que eu estava falando de Estados Unidos, eu tenho a sensação de que o céu vem mais ou menos desanuviado, a perspectiva de um voo tranquilo, mas eu acho que acontecem eventuais turbulências, porque o Brasil buscando protagonismo, o Brasil tentando se colocar de maneira autônoma, no passado, com o Lula, já enfrentou resistência em dados momentos, e eu acho que isso tem a tendência de acontecer mais uma vez num futuro não muito distante. Queria te ouvir sobre isso e queria que você comentasse, se você puder, um pouco sobre o que você vê em matéria de Sul-Sul, em matéria de África, que eu estou vendo que o pessoal do chat está interessado nisso. Olha, o maior desafio, assim, vamos começar pelo abacaxi, né? Qualquer governo brasileiro que ganhasse as eleições teria um grande abacaxi para descascar em 2023, e isso vai ser talvez o maior desafio externo do governo, que é o fato de que vence o acordo de Itaipu. O acordo de Itaipu vence, ele precisa ser renegociado, e é uma negociação extremamente delicada, porque nós temos duas economias nacionais, a economia de Brasil e do Paraguai, que serão fortemente afetadas por essa negociação, né? Itaipu é a maior fornecedora de energia da economia brasileira e é a maior fornecedora de divisas estrangeiras para a economia paraguaia, né? Apenas explicando brevemente para quem estiver nos assistindo. Itaipu, né, ela se chama Usina Binacional de Itaipu, porque ela fica nas águas que são, pelo acordo de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, são águas binacionais, são geridas em condomínio. Então, metade da usina, metade da energia gerada vai para o Paraguai e a outra metade vai para o Brasil. Resumindo bem, claro. O Brasil bancou a construção, o Brasil pagou a construção, o financiamento da construção, que vai terminar de ser pago agora. Tá? Isso não é um eufemismo, isso não é uma brincadeira. O Itaipu vai terminar de ser paga agora, em 2023, com esse fim do acordo. E boa parte da economia da energia do Paraguai, o Paraguai vende para o Brasil num preço bem abaixo do preço de mercado, tá? Pela toda a facilidade de distribuição e pelo fato de que o Brasil financiou a construção. Agora, com o fim do acordo, e o fim digamos assim, das prestações da construção, do financiamento, o Paraguai, qual é a principal pauta paraguaia? Já tem mais de uma década que o Paraguai avisa isso. A comissão de negociação, de negociação do novo acordo foi formada, se não me engano, em 2019, já tem uns anos. O Paraguai quer o direito de vender a sua energia como ele quiser. Então, isso significa o seguinte, que o Paraguai quer pegar a sua metade de energia e se a Argentina pagar mais que o Brasil, vender para a Argentina. Se a Bolívia pagar mais que o Brasil, vender para a Bolívia. Tá? Ou seja, isso pode influenciar uma alta no preço. Ao mesmo tempo, o preço também pode acabar, porque não tem mais as prestações do financiamento sendo pagas. De qualquer jeito, é uma negociação muito delicada, e que, ao meu ver, também vai ser explorada de forma muito sensacionalista na imprensa. Tá? Então, vamos supor que, caso o Brasil ceda a posição paraguaia, né, o Paraguai tem o direito de vender a sua energia no preço internacional, nós teremos novamente o discurso de que o Brasil deu Itaipu para o Paraguai, de que o Brasil... a gente não sabe qual vai ser o governo paraguaio nessas negociações, porque o Paraguai vai passar por eleições agora em abril, né? Não existe reeleição no Paraguai, então não vai ser o Mário Abdo Benítez, mas pode ser uma sucessão. Aparentemente, a gente vai ter uma espécie ali de frente ampla de esquerda para disputar as eleições paraguaias. As primárias vão ser agora em dezembro. Tá? Então, esse vai ser o maior desafio da política externa do governo Lula. Conduzir essas negociações com o Paraguai, porque Itaipu é vital para a economia brasileira e vai ter uma repercussão internacional muito grande. Tá?
Você falou ainda de questões sul-sul. Outra coisa que eu estou muito interessado de ver como é que vai ser o comportamento brasileiro em relação à Venezuela. Por quê? Primeiro, o reconhecimento do Guaidó deve ser revogado, né? Assim como foi, por exemplo, com a Colômbia. A Colômbia era o maior apoiador do Guaidó, e o governo Gustavo Petro, logo de cara, anunciou que iria romper com o reconhecimento e estabelecer relações com o governo Maduro, que é o governo que, de fato, controla a Venezuela, junto com os militares. Então, primeiro, isso deve mudar. Isso deve representar internacionalmente, inclusive, um problema muito grande para o Guaidó, porque recentemente tivemos um voto na OEA, aí em Washington, que quase retirou a representação do Guaidó da OEA, né? Porque a maioria dos países se absteve, inclusive o Brasil. O Brasil não votou a favor do Guaidó, o Brasil se absteve, o Brasil do Bolsonaro. Então, isso quer dizer que o Brasil vai estabelecer negociações com o Maduro e vai ser uma grande amizade, vai ser uma coisa muito próxima, muito ideológica? Se depender de alguns setores da Frente Ampla, de alguns setores do partido, do PT, do partido Lula, talvez sim. Porém, internacionalmente, tem uma janela muito boa aqui para ser aproveitada, que é o Brasil, historicamente, é o grande mediador de conflitos da América do Sul. Né? O Brasil mediou crises fronteiriças do início do século XX, o Brasil mediou as duas guerras entre Peru e Equador, em 42 e 95, o Brasil mediou a crise do Paraguai, do Stroessner, o Brasil, enfim, tem esse papel tradicional de mediador regional. E que, com o encrudecimento da crise da Venezuela e também o aspecto político interno brasileiro, o Brasil deixou de lado essa posição. O Brasil claramente teve uma posição muito firme em relação à Venezuela em prol de um lado. Nesse momento, o governo dos Estados Unidos precisa de um mediador na Venezuela. Eu cito o governo dos Estados Unidos porque, claro, se o governo dos Estados Unidos quisesse impor uma coisa muito mais rígida na Venezuela, seria muito difícil você nadar contra essa maré. Porque o governo dos Estados Unidos tem realizado negociações envolvendo presos, troca de prisioneiros, negociações políticas, incentivou a conversa entre oposição e governo Maduro no México e, principalmente, tem sinalizado que pode diminuir as sanções contra o petróleo venezuelano. Porque o governo dos Estados Unidos está interessado em ter a Venezuela novamente presente no mercado internacional de petróleo por conta da alta do preço causada tanto pela guerra na Ucrânia quanto pelas ações da OPEP+. A Venezuela, isso significa que o petróleo venezuelano vai ser mais barato? Não, é que o petróleo venezuelano ele chega mais barato nos Estados Unidos porque ele tem um custo de transporte muito menor. E ele tem um custo de extração muito baixo também. O petróleo venezuelano, boa parte, ele está ali na superfície. Enfim, então essa é outra mudança interessante, falando em questões sul-sul, como você citou. África, também devemos esperar uma mudança muito grande, até porque, novamente, o contraste com o nulo não precisa ser muito grande para já ser notado. Né? Nesse sentido, recomendar, como sempre, o trabalho da embaixadora Irene Vidagala, né? Que é uma africanista, especialista em África, e que aponta como o Brasil tem perdido ao se distanciar da África nos últimos anos. Né? Outra questão interessante, inclusive, né, a gente está conversando aqui, daqui a pouco, quando a gente encerrar, eu vou dar uma olhada na boca de urna em Israel. Né? Israel está passando hoje pela sua 5ª eleição em 4 anos. Israel é outro país que a gente deve ter um contraste muito grande, nesse caso um contraste negativo, especialmente com um retorno ao poder do Netanyahu. Né? Não que o Netanyahu vá né, jogar o Lula fora, alguma coisa assim. Inclusive o presidente de Israel já parabenizou o Lula, tá, gente? Para quem acha, né, que vê as bandeiras de Israel ali nas manifestações para Bolsonaro, acho que uma coisa tem a ver com a outra. Então, o Netanyahu é uma raposa velha, ele sabe que ter o apoio brasileiro, inclusive para contrabalancear, né, as relações do Brasil com os países árabes é importante, mas vai ser um contraste grande em relação à afinidade muito grande, tanto ideológica quanto política, quanto por questões internacionais, que existe entre governo Bolsonaro e governo Netanyahu, né, especialmente. BRICS é uma questão muito interessante, né, da gente conversar. Você citou os BRICS, porque, e daqui a pouco eu vou calar a boca, porque eu já estou falando demais, mas nos últimos anos, por uma série de motivos, tá, uma série de motivos, é importante deixar isso claro, o BRICS meio que se tornou um RIC, né, Rússia, Índia e China. Tanto pela proximidade geográfica, pautas parecidas como a questão do petróleo, desafio à ordem internacional, a ordem internacional existente, melhor dizendo, né? Mesmo com as escaramuças entre Índia e China, mesmo com a Índia fazendo parte do Quad,
existe essa dinâmica do RIC, que a África do Sul e Brasil não acompanharam essa integração. Tá? O governo Bolsonaro cumpriu todas as suas obrigações com os BRICS, inclusive, fez parte. É um fórum de diálogo importantíssimo, porque você, em uma tacada só, você tem diálogo com a China, uma das maiores economias do mundo, a Índia, que vai se tornar a maior população do mundo e é uma das maiores economias do mundo, que cresce num ritmo enorme, a Rússia, que tem pautas muito parecidas com a do Brasil em questões internacionais, e também a África do Sul, que também tem algumas pautas parecidas com o Brasil, especialmente questões ambientais. Então, o Brasil ficou um pouco para trás. Resta ver, é um espaço para mudança, né? É muito difícil dizer o que vai acontecer. O discurso provavelmente vai ser de intensificação dos BRICS, o discurso vai ser esse. Né? Agora, na prática, é interessante ver como é que vai ser isso, como é que vão ser essas aberturas, porque nesse momento, embora Brasil e Rússia tenham interesses similares, não dá, é muito complicado você dizer, não, a Rússia é nossa melhor amiga, a gente vai intensificar aqui relações, com o risco até de cair sanções envolvendo os Estados Unidos. Essa semana, por exemplo, as Filipinas deixaram de comprar helicópteros russos, temendo que seriam enquadrados em sanções dos Estados Unidos, né, que envolve o dólar, que é a moeda mais utilizada no comércio internacional. Que mais? Finalmente, né, você falou do Mercosul, né, a grande incógnita em relação ao Mercosul o Lula já declarou que está disposto a retomar a negociação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A questão é que, quando esse acordo foi celebrado, no início do governo Bolsonaro, o presidente da Argentina era o Maurício Macri, que era completamente a favor do acordo. Hoje, não dá para dizer isso, tanto pelo Alberto Fernandes, quanto pela ala kirchnerista do governo, e que anda em pé de guerra nos últimos tempos. Né? Além disso, vamos lembrar também, né, porque novamente tem essa... muitas vezes se esquece dessa dinâmica. O acordo Mercosul-União Europeia foi rejeitado em diversos parlamentos europeus por queixas ambientais, mas muitas vezes queixas ambientais que eram apenas justificativa para pautas protecionistas. Né? Então, não é uma negociação simples. Tá? Então, retomar essa negociação... O Lula pode dizer, não, eu quero retomar a negociação, estou super afim. Mesmo que isso seja verdade, a posição argentina hoje é outra e a posição europeia é muito mais complexa do que você sentar ali e negociar, sei lá, figurinha da Copa do Mundo. Entendeu? Novamente, o Lula gosta de falar das coisas como se fosse trocar figurinha, porque ele é uma figura extremamente carismática. Não duvido que ele consiga transformar algumas coisas em trocar figurinha da Copa do Mundo. Mas esse acordo não é tão simples assim. Então, e o cenário hoje é um pouco diferente. E eu vou calar a boca. Não, eu acho que foi excelente. Inclusive, olha só, te trago aqui a boca de urna de Israel. Acho que vai dar Bibi mesmo, viu? O Likud com os ultra-ortodoxos lá vão dar maioria para ele. Acho que vai eleger o Netanyahu mesmo. É o que pelo menos está tudo indicando por aqui, viu, Felipe? Mas, olha, eu queria destacar, eu sei que a gente daqui a pouco já vai chegar no fim desse nosso encontro, né? O tempo voa, mas eu concordo com tudo que você vinha trazendo e eu queria aproveitar para sublinhar 3 aspectos desse cenário de muitos desafios, porque eu acho que é isso que a gente está traçando aqui, né? Um cenário positivo, um cenário de transformações que podem trazer oportunidades, mas também um cenário de vários nós que a gente ainda não sabe como vão ser desatados. Você citou alguns, e eu agregaria a esses nós pelo menos 3 perguntas que permanecerão sem resposta por algum tempo. Primeiro, em relação ao pleito brasileiro relacionado à OCDE, que foi uma das grandes bandeiras, né, do governo Bolsonaro, já tinha sido também anteriormente do governo Temer, e que, de certa forma, é uma pauta importante para grupos que estarão na base desse centro-direita do governo Lula. Então, tem muita gente interessada em avançar com a história do Brasil como membro da OCDE. Foi, inclusive, a prioridade de diálogo com os Estados Unidos nesses últimos anos. Só que o Lula, ele mesmo, e vários dos diplomatas que estão cercando o seu comitê mais próximo de aconselhamento, aliás, uma ala relevante do Itamaraty também pensa assim, não são exatamente favoráveis
a essa candidatura, porque isso implicaria abrir mão, como a gente sabe, de algumas regalias, algumas políticas de exceção na OMC. Então, precisa fazer a conta de custo-benefício, quer dizer, o que a gente ganha fazendo parte do clube da OCDE em termos de reputação, credibilidade, oportunidade de negócio e tudo mais, versus o que a gente perde como um país em desenvolvimento e as benesses que vêm desse status do qual desfrutamos na OMC. Eu tenho acompanhado um pouco essa articulação de bastidores e eu sei que esse tema vai rachar a diplomacia do Lula nos próximos anos, porque, claro, a gente vai ter um debate muito intenso que não vai ter como se desconectar dessas forças domésticas a quem o Lula deve satisfação, né, para se manter ali à frente para conseguir governar. Então, eu queria agregar esse outro ponto que me parece sensível, que é da OCDE. Queria agregar um segundo ponto que tem a ver com o que a gente já citou aqui, né, em relação à China. Você falou do decoupling, né, dessa discussão entre os Estados Unidos e a China, todos os conflitos que eles têm enfrentado. Esse é o meu objeto de estudo, inclusive, eu estou aqui justamente fazendo pesquisa sobre isso, Estados Unidos, China, América Latina, para entender um pouco como tem se dado esse movimento de reação dos Estados Unidos à presença chinesa na América Latina. Eu já venho estudando isso há algum tempo, né, desde o doutorado, e avançando no período histórico, saindo lá do Bush filho e chegando até o Trump. E é interessante observar, Felipe, e isso para mim está muito claro nessa pesquisa, que o incômodo americano com os chineses, ele é proporcional a quão ambiciosos os chineses são para além do campo comercial. Ou seja, enquanto os chineses estão competindo apenas por mercado, e quando a gente fala mercado, leia-se, em setores econômicos nos quais os Estados Unidos não são líderes, os americanos estão dispostos a administrar essa relação de uma maneira amigável. Quando os chineses começam a investir em tecnologia, inovação, revolução industrial, quando eles começam a ser competitivos em outras áreas, né, para além de produtos manufaturados de baixo valor agregado, aí a coisa começa a ficar complicada. E pior ainda é quando os chineses começam a ter diálogos no campo estratégico, quando a gente começa a falar de satélite, quando a gente começa a falar de aspectos que podem ter contribuição com a esfera militar, e por aí vai. Então, me parece que um segundo nó a ser desatado pelo próximo governo é como navegar nessa relação entre Estados Unidos e China, num contexto que não é amigável entre eles, e num contexto em que o Brasil, claro, quer manter o diálogo com os norte-americanos, que são muito importantes para nós, mas também reconhece que pode se beneficiar da China se transformando nesse país que exporta infraestrutura, que está interessada em telecomunicações, em vacina, em satélite, e por aí vai. Então, esse é o nó número 2 que eu queria agregar à tua checklist. E o número 3, que é envolvendo os Estados Unidos propriamente, não pode ignorar o fato de que a gente teve eleições no Brasil agora, né, no domingo, e que daqui a pouco mais de uma semana, aliás, justamente daqui uma semana, hoje é terça-feira, vai ter eleições aqui nos Estados Unidos, eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, que vão renovar basicamente o Congresso, né? Vai ter uma renovação significativa no Senado e uma renovação total na Câmara. E a expectativa é que, embora o Biden continue sendo presidente até pelo menos 2024, que é quando acaba o mandato dele, a gente não sabe o que vem depois, esses próximos 2 anos não serão anos fáceis para o Biden, porque talvez ele perca a maioria no Congresso, né? As pesquisas estão indicando aqui que é bem provável que pelo menos em uma das casas ele vai perder a maioria, que é na Câmara dos Representantes. Talvez consiga manter o empate que ele já tem hoje no Senado, mas também não é um cenário muito favorável. Ou seja, se ele já está tendo dificuldade de governar, com maioria nas casas legislativas, se a gente já está vendo um presidente com baixa popularidade, pressão econômica para todo lado, as inserções internacionais muito limitadas e por aí vai, imagine sendo um presidente que não tem maioria no Congresso, num país onde até para fazer política externa o Congresso é absolutamente importante, diferente do Brasil, que o Congresso acaba muitas vezes sendo secundário. Aqui é muito importante. Então, o terceiro nó para desfazer que eu queria acrescentar é como dialogar com os Estados Unidos, assumindo que o Biden é uma liderança que já se mostrou amigável ao Lula, o que para o Lula é bom,
mas que também está inserido num contexto político de polarização, de baixa popularidade e de, quem sabe, menos margens para avançar em seus próprios planos nos próximos 2 anos. Quer dizer, tem um aliado peronomútil, né? Então, eu diria que é um terceiro nó que a gente precisa agregar, né, nessa nossa lista de desafios, de problemas, digamos assim. Eu queria, já encaminhando aqui nossa conversa para o fim, porque se deixar a gente fala aqui até amanhã, eu sei que o xadrez verbal sempre tem várias horas, né? E isso porque eu não estou lá, né? Se me botar junto, aí não vai ter fim, vai ser assim, para sempre o programa, porque a gente adora bater papo. Mas, Felipe, eu queria ir então para o nosso terceiro bloco, né? Estou vendo até aqui no chat que várias questões já foram até endereçadas, conforme a gente foi falando, mas assim, do ponto de vista dos próximos passos, né? O que você espera visualizar no horizonte? E aí, o que eu quero dizer com isso? Alguns palpites, e depois eu vou compartilhar os meus também. Alguma ideia do que vem em termos de chancelaria no Lula 3? Alguma ideia de quais devem ser as primeiras visitas de Lula 3? E o que você acha que pode acontecer em matéria de CACD, né, do concurso para a diplomacia nesse novo contexto de Lula presidente a partir do ano que vem? Vou deixar você falar e depois eu dou os meus inputs. Olha, sobre chancelaria, isso daqui é total palpite, tá? Isso aqui não tem nenhum pingo de informação, de bastidor, é palpite cego, quase. Mas o fato do Celso Amorim, né, ser uma pessoa muito presente na campanha do Lula, ser uma pessoa muito influente com o Lula, ter sido chanceler que ficou mais tempo no cargo, eu imagino que nós teremos um diplomata de carreira na chancelaria e muito provavelmente alguém mais veterano. Novamente, inclusive, para contrastar com o Bolsonaro, né, que teve 2 chanceleres que eram, sim, diplomatas de carreira, porém, nenhum dos 2 nunca havia chefiado uma embaixada. E o Bolsonaro também, em diversos momentos ali, teve a especulação ou acusação, né, de que poderia usar, né, o Itamaraty ali como uma ferramenta de barganha, enfim. Né, eu lembro que no início se falava em Olavo de Carvalho, embaixador nos Estados Unidos, sabe, coisas assim. Então, sim, o Bolsonaro indicou 2 diplomatas de carreira, mas que ambos nunca haviam chefiado uma embaixada. Então, se for para dar um palpite, novamente, um palpite na cega, tá? Vai ser um diplomata e um diplomata mais da velha guarda. E eu diria, inclusive, que possivelmente uma diplomata, tá? E aí, nesse sentido, eu teria até 2 nomes na cabeça, mas eu vou preferir guardar para mim. Sobre viagens, né, o próprio Lula já falou que pretende ir à Argentina, né, e aí, novamente, é um resgate, uma tradição brasileira. Né, o presidente brasileiro sempre realizava sua primeira visita ao exterior indo à Argentina. Foi o Bolsonaro que quebrou essa tradição, indo ao Chile, né, para se encontrar com o Pinheira, aquela coisa de criar o entre aspas, pró-sul, que foi natimorto. Foi naquela viagem, por exemplo, que o Onyx Lorenzoni, o candidato derrotado ao governo do Rio Grande do Sul, inclusive, elogiou o Pinochet e tal, né, um absurdo. Então, imagino Argentina e também imagino, logo no primeiro semestre de 2023, uma viagem nos Estados Unidos. Tá? Ou pelo menos alguma maneira de algum encontro bilateral com o Joe Biden, não necessariamente nos Estados Unidos, talvez em algum outro lugar. Mas também por contraste, né? E também uma coisa muito parecida com o que ocorreu em 2003, né? E aí tem uma obra que hoje é quase um clássico, né? O 18 Dias, do professor Matias Spector, que o Lula, né? Naquela época, Lula em 2000, né? Hoje, eu acho surreal, teve gente que acha que uma vitória do Lula hoje, liderando uma frente ampla, é a vitória do comunismo, né? Por tudo que já aconteceu, pelo próprio exemplo histórico do próprio governo Lula. Agora, em 2003, tinha talvez até mais gente que achasse isso, né? Então, para arrefecer isso, teve logo uma visita ao George Bush, o Bush pai, o Bush filho, republicano, né? Os 2 desenvolveram uma ótima relação.
Eu sempre cito, né, a anedota da competição de churrasco que eles fizeram, né, churrasco brasileiro versus texano. Então, Argentina e Brasil. Foram teve uma terceira pergunta, né? Chancelaria. Sobre o CACD, o que você acha que sobre o CACD, se vai voltar o CESP ou não, eu sinceramente não sei. Eu, novamente, não tenho informações nem de bastidores e, nesse caso, acho que eu não tenho nem palpite. Não tenho nem provas, nem convicção. Mas, então, assim, fica difícil fazer alguma projeção. Agora, muito provavelmente, né? Muito provavelmente não, né? Certamente teremos a prova, teremos o CACD, né? Tivemos o CACD até em anos, por exemplo, ano de impeachment, né? Anos de crises agudas, né? Né? Na pandemia que a gente teve uma prova para 2 anos, e existe essa possibilidade do retorno do CESP, e eu não duvidaria, né? Até porque o próprio processo de migração de banca para o EADES, e é que eu não estou fazendo uma acusação direta, tá? Mas teve gente que apontou ali algumas questões nebulosas, né, como a dispensa de licitação, mas o CESP também era dispensado de licitação, mas o CESP é ligado ao UNB, que é uma organização pública, não é uma entidade privada, como é o IADES, enfim. Então é possível que volte a ser o CESP, né, mas eu sinceramente não sei dizer. Beleza, vou então responder também esses palpites. E depois a gente também deixa aqui os nossos contatos para o pessoal que quiser continuar esse papo com a gente. Em relação, Felipe, à chancelaria, eu tenho a mesma sensação, percepção que você. Andei conversando com o pessoal aí de bastidores, acho que a gente está mais ou menos alinhado ao que o pessoal também tem dito. A expectativa é que o Celso Amorim tenha, é claro, um papel central, mas ainda não se tem muita clareza se como ministro exatamente, pode ser que ele tenha um cargo, por exemplo, de assessoria especial, como outros já tiveram no passado, né? Dentro do próprio governo Lula havia o Marco Aurélio Garcia, por exemplo, né? Que era um assessor da presidência. Então tem uma discussão sobre o papel do Celso Garcia, do Celso Amorim, né? E me parece que isso é importante de observar. Então, se vem na chancelaria ou se vem em um outro formato. Também ouvi isso que você citou sobre chanceler mulher. Já apareceram, também tenho 2 nomes que talvez depois eu quero saber se são os mesmos que os seus, mas possivelmente são. Então, a possibilidade de chanceler mulher, é claro que é muito incipiente, a eleição acabou de acontecer, tem várias articulações de bastidores, a gente sabe que não é simples esse tipo de definição, mas a preocupação com esse tema já mostra algumas coisas, né? Figuras seniors, figuras que sejam profissionais do ramo, gente qualificada e sobretudo, que transmitam essa mensagem do contraste, como você falou, tudo isso tem aparecido também nas conversas que eu tenho tido. Em relação às visitas, também reitero o que você disse, tenho a mesma impressão que a tradição da política externa vai ser resgatada nesse sentido simbólico, então Argentina, Estados Unidos, uma sinalização doméstica também, né, isso favorece grupos que o presidente Lula vai precisar agradar dos 2 lados, né, tanto mais à esquerda quanto mais à direita. E, por fim, em relação ao CACD, acho que é uma boa notícia. Acho que para quem quer ser diplomata profissional, para quem almeja uma carreira pública na política brasileira, essa foi uma boa notícia, porque a gente sabe que esse é um governo, como já apareceu nos discursos que a gente citou aqui, nos documentos, que vai privilegiar a arena internacional, sempre fez assim, e isso pode ser uma motivação adicional para que o concurso continue não só existindo, mas quem sabe ampliando vagas, né? Tudo vai depender aí de orçamento, de outras questões que a gente ainda não tem como dizer agora, mas me parece que é um sopro positivo para quem está interessado nessa carreira. É uma carreira que vai estar em voga, vai ser uma prioridade internacional do novo governo, uma prioridade, a arena internacional vai ser uma prioridade do novo governo, do ponto de vista do seu leque, né, de agendas consideradas mais importantes. Olha, eu estou vendo que tem bastante gente conversando com a gente lá no chat, bastante gente agradecendo, ainda com umas dúvidas adicionais. A gente tem pouco tempo limitado, então a gente já vai chegando ao fim, mas eu queria agradecer
a todos que nos acompanharam nessa live, a todos que estiveram conosco aqui, compartilhando no quente, sem nenhum distanciamento. Imagino que, para eu que sou de relações internacionais, Felipe, já é difícil fazer isso. Para você que é historiador, falar no quente é extremamente difícil também. Então, eu queria agradecer muito por estarem aqui nesse nosso grande papo, balão de ensaio inicial de primeiras impressões. Foi um prazer estar com o Felipe, como sempre. Queria relembrar que o Felipe é professor de História Mundial do Sapiência, eu sou professora junto com o Guilherme Casarões de Política Internacional. Nós ensinamos aquilo que é necessário para ser aprovado no concurso para a diplomacia, né, um concurso tradicional dos mais concorridos do país. Então, é sempre muito bom encontrar os colegas nesse tipo de ocasião. E eu queria deixar o convite, de novo, para quem está interessado em estudar para o CACD, para aqueles que querem conhecer os nossos cursos, como eu já citei mais cedo, a gente tem todo o nosso catálogo aí, passando por uma oferta agora no mês de novembro, né, de Black November, então vocês podem aproveitar se vocês tiverem interesse em começar a se preparar aí para o concurso do próximo ano. Felipe, vou deixar você à vontade para se despedir, e antes já vou fazer o jabá em nome do meu colega, deixar reiterado aqui o convite, acompanhe Xadrez Verbal, que é o podcast que ele tem, é muito bom, e vou fazer o meu jabá pessoal também, ele citou em Dupla com Consulta, eu também escrevo para o Portal UOL, uma coluna lá toda quinta-feira, geralmente na quinta-feira. Essa semana o texto vai estar lá mais cedo, vai estar lá amanhã, porque vou repercutir a fala do presidente hoje, e também tem toda segunda o programa lá na Rádio CBN, então estão convidados para nos acompanharem, seguirem dialogando com a gente pelas redes. Felipe, obrigada, e fique à vontade para se despedir, para conversar aí com o nosso pessoal. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer conversar com você. Eu sei que você quer encerrar logo, porque você quer ir para o jogo do college aí, para o jogo do futebol americano. Brincadeiras à parte, estou a dispor, agradecer todo mundo que nos assistiu hoje no ao vivo, chegamos aí a um pico até de mais de 250 pessoas, e o que é bastante, considerando até, né, que foi uma coisa assim quase, né, bem em cima da hora. Então, novamente, agradecer a todo mundo que acompanhou, sigam a Fernanda e o trabalho dela, e vamos ver aí o que acontece. É isso aí, gente. Muito obrigada. Aproveitem para seguir o Sapiência em todas as redes. A gente tem material, conteúdo gratuito de muito boa qualidade sendo produzido. Nós temos uma revista que é muito bacana, com entrevistas incríveis, textos de diplomatas dos mais renomados. A gente produz também uma série de e-books que são gratuitos, inclusive um manual de por onde começar, se você quiser ser diplomata. A gente tem aqui no canal do YouTube uma série de webséries, né, um conjunto de webséries que já discutiram temas variados, desde o que faz um diplomata, até como é o Instituto Rio Branco, como é que eu me preparo. Se você quiser ver grandes diplomatas brasileiros dando seu depoimento, a gente tem também websérie disso aqui, Mulheres na Diplomacia, tem um monte de coisa que já foi produzida pelo YouTube, além do nosso canal. Nós temos também um podcast, o Sapcast, onde a gente conversa sobre as disciplinas da prova, conjuntura internacional e assuntos de interesse da carreira e do concurso. Então, fica o convite reiterado para vocês, nos acompanhem pessoalmente, a mim, ao Felipe, aos nossos demais professores e também as redes do Sapiência. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada pela companhia, Felipe. Boa noite para vocês, que eu sei que já está mais tarde aí no Brasil. Para mim, como o Felipe disse, são 5h15 da tarde, ainda dá tempo de descobrir o que é esse jogo, Felipe, que tem do outro lado da rua. Boa noite, gente. Tchau, tchau.